Muito boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente com vocês para o nosso estudo sistematizado. Nós estamos estudando o livro Palavras de Vida Eterna, é uma psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. É um livro maravilhoso. Eu recomendo a todos que adquiram o livro, que leiam o livro, que acompanhem com o livro. Ali, eu sempre gosto de falar que a coleção toda é belíssima, é muito utilizada em inúmeras casas espíritas para, é, para o Evangelho, não é? Para o nosso estudo, porque as lições são muito interessantes em toda a coleção, né? Que são o livro Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Palavras de Vida Eterna. Em todos, Emmanuel trabalha da mesma maneira. Ele pega um versículo do Evangelho, um pequeno versículo, um trecho, e ele discorre sobre isso de uma maneira maravilhosa. Traz ensinamentos riquíssimos, faz interpretações muito boas, né? Interpretações muito instrutivas para nós. E, então, esses livros eles podem ser utilizados pelas casas espíritas para o estudo, né? Para os dias de estudo ou enfim, de aberto ao público e também em casa, para o Evangelho no Lar, que são textos que não são muito grandes e muito, muito ricos. Então, eu recomendo a todos que adquiram os livros dessa coleção e que estudem Emmanuel, né? São livros riquíssimos mesmo, muito, muito bons e, sim, é um aprendizado gigante, gigantesco. Bom, sem mais delongas, né, nós estamos hoje, vamos começar o capítulo 25, já estamos no capítulo 25 deste livro, e é um capítulo muito lindo, maravilhoso, e a leitura até é um pouquinho maior do que de costume, é um texto um pouquinho maior, não é grande, não, e eu gosto de ler, porque a gente precisa acompanhar Kardec, né, Kardec, ó, eu voltando para o nosso, pro nosso tempo que a gente estava estudando o Evangelho. Emmanuel. O Emmanuel, ele é maravilhoso, né? Então a gente precisa acompanhar o que ele está falando aqui, o texto dele, com cuidado, com atenção. Então é muito importante ler o texto na íntegra. Então eu vou aqui compartilhar a tela para que vocês possam acompanhar. Vamos lá. Capítulo 25, então, o título é Ouvirás de certo. O trechinho do evangelho que ele vai trabalhar hoje é esse, ó, tá em Marcos, capítulo 15, versículo 30. Salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Se te encontras realmente empenhado na execução do bem, ouvirás, de certo, as provocações do mal em todos os instantes de testemunho. Se em verdade vives à procura do Cristo, por que choras sob o fardo das provações? De que te serve a fé para o caminho de tanta dor? Se és médium com tarefa na caridade, onde estão os espíritos protetores que não te aliviam as amarguras? Se guardas confiança em Jesus, mostra-te livre dos obstáculos. Se louvas o Espiritismo como doutrina de luz, por que te demoras na sombra das aflições? Registrarás interrogações como essas a cada passo. É necessário te reveles à altura do conhecimento superior, com que a bondade divina te favorece, demonstrando que os princípios sublimes de tua fé não se movimentam na direção do conforto imediatista da carne, mas sim no rumo do burilamento espiritual pelos tempos afora. Ensinarás com o teu exemplo que o Evangelho não é oficina de vantagens na experiência material, mas sim templo de trabalho redentor para que venhamos a consertar nós mesmos diante da vida eterna. Farás da mediunidade instrumento para a lavoura do bem, ainda mesmo te custe imensuráveis sacrifícios, ajudando aos outros sem cogitar de auxílio a ti mesmo, como quem sabe que a lei do amor é o sustentáculo do universo
providenciando socorro natural a quem se consagra ao socorro dos semelhantes. Converterás o Espiritismo na tua senda, em força educativa da alma, sem exigir que o mundo se te afeiçoe às conveniências. Buscarás a luz onde a luz se encontra, desculparás toda ofensa, elegerás na fraternidade a tua bandeira, conjugarás o verbo servir onde estiveres, começarás o trabalho de redenção em ti mesmo, orarás por quem te fira ou calunie, amarás os próprios adversários, ajudarás sem exigência. Contudo, para o exercício de semelhante apostolado, não passarás sobre a terra sem o assédio da incompreensão e do escárnio, porque o próprio Cristo foi por eles visado, através daqueles que, em lhe rodeando o madeiro de sacrifício, lhe gritavam, zombeteiros e irônicos: salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Emmanuel. Vejam se não é um texto maravilhoso. É um texto maravilhoso, sim, muito profundo e muito ensinamento, muito rico. E vamos então começar, né? Vamos tentar aqui destrinchar um pouquinho o que Emmanuel veio trazer. O texto por si só ele já é bem esclarecedor, não é? Mas é longo, então às vezes a gente se perde na leitura. É importante a gente ir conversando tópico por tópico, de pouquinho em pouquinho, para a gente compreender bem e fixar bem os conceitos. Então, o que Emmanuel trouxe hoje para a gente? Né? Ele trouxe um texto que ele fala assim, mais ou menos, né, em poucas linhas, que quem buscar o trabalho no bem, realizar o trabalho no bem, quem tem uma fé, né, seja a religião que for, e por conta desta fé, né, exercendo a fé que tem a crença que a gente decide realmente sermos pessoas melhores e nos dedicar realmente ao trabalho no bem, né, a fazer o que o Evangelho nos manda, o que o Evangelho nos ensina, começar a exercitar os ensinamentos que a gente aprende, nós vamos encontrar aí pelo caminho muitas pessoas que irão tentar nos desestimular, às vezes nem propositalmente, mas que vão nos cercar e que com as suas indagações, né, com as seus comentários, nem sempre maldosos, mas talvez comentários de pessoas que ainda não têm a compreensão, né, ignorantes. Nós seremos colocados numa situação de que a pessoa vai nos deixar talvez inertes ou desestimulados, é, paralisados, talvez com desejo de desistir. São as provações, não é? É também uma provação que a gente vai passar. Então, se a gente decide seguir na senda do bem, realizar alguma tarefa importante, uma tarefa em prol das pessoas, seja em que área for, como médium, como palestrante espírita, ou no seu próprio trabalho, auxiliando as pessoas que precisam de você no seu trabalho, sendo mais compreensivo, paciente, é, né, se colocando, se voluntariando para fazer mais e melhor no seu ambiente de trabalho, ou em alguma atividade assistencial, enfim, naquilo que você se dedicar, resolver se dedicar, e mostrar, né, para os demais que você tem uma fé, né, que você se esforça para fazer o que a sua fé determina, para praticar aquilo que a sua fé determina, isso já levanta a atenção das pessoas à nossa volta. E as pessoas vão vir, talvez, com esses comentários que serão desestimuladores, né? Às vezes a gente pode até falar que são comentários maldosos, de pessoas cruéis, que te veem passando por um momento
dificuldade, porque nós vamos enfrentar. Todos, em qualquer trabalho que a gente decidir realizar, nós vamos ter aqueles momentos em que a gente encontra a dificuldade para realizar aquele trabalho, a incompreensão de alguns, ou a dificuldade por falta de recursos materiais, a dificuldade por falta de saúde, a dificuldade por conta, é, enfim, da falta de tempo, é, das dificuldades do dia a dia, a incompreensão na família. Nós vamos encontrar essas dificuldades. E aí, quando essas dificuldades vêm, já naturalmente a gente já tem que vencer, não é? Essas dificuldades e sermos mais fortes que elas e vencer aquele ímpeto que é de parar. Poxa vida, é difícil. Quando as coisas se tornam difíceis para a gente, é instintivo. A primeira coisa que a gente quer é parar. Poxa, eu vou desistir. Isso aí não é para mim, isso é difícil, estava tudo tão tranquilo, agora eu estou arranjando, né? Para que eu fui arranjar isso? Para dificultar a minha vida, enfim. E aí as pessoas se achegam de nós e ao invés de vir oferecer, estender a ajuda, de estender a mão e oferecer ajuda, ou ao menos nos encorajar, nos dar bom ânimo, nos influir bom ânimo, não é? Algumas vezes as pessoas se achegam e ao invés de tentar nos auxiliar, nos encorajar, elas, ao contrário, tentam nos desestimular, nos fazer desistir, não é? Com esse tipo de comentário. Puxa vida, né? Você está lá sempre enfiado na casa espírita e está doente? Os espíritos, mentores lá da sua casa não ajudam, não? Pode vir uma pergunta como essa, né? Puxa vida, você segue o evangelho de Jesus? Você tenta, né, seguir o evangelho de Jesus? Se esforça, faz para fazer tudo certinho, não faz nada de errado, não sai para beber, ir em bar, não sei o que lá. E seu casamento está ruim? E dentro da sua família, o seu filho está passando por isso, por aquilo, por essas dificuldades, te dá tanto trabalho? Não é? Esse tipo de comentário que não agrega, que não nos auxilia, que não é assim, as pessoas e nós temos que nos colocar temos que nos policiar para que nós não sejamos essas pessoas também. Porque isso é os dois lados, a lição não é só a gente sendo a pessoa que está querendo fazer o bem, que está no caminho certo, mas por vezes nós somos as pessoas que estão desestimulando os demais. Então a gente tem que ver a lição também por essa outra ótica, né? E pensar que quando a gente não tem nada para oferecer para alguém que está passando por uma dificuldade, qualquer que seja ela, e às vezes a gente não tem, não vai oferecer ajuda, não vai oferecer uma mão amiga, que pelo menos não desestimule, né? A gente, se não tem nada de bom para falar, fique em silêncio, né? Essa é uma lição que a gente pode pegar por esse lado. Fique em silêncio, né? Agora, se somos a pessoa que está recebendo essas palavras de desestímulo, né? Essas palavras que servem para nos tirar, talvez, ou nos colocar, né, numa posição maior de vitimismo, porque às vezes a gente já tem aquele primeiro estímulo, né, de no momento da dificuldade ter o desejo de parar. E a gente encontra alguém que vem falar aquilo que a gente quer ouvir, né? Exatamente, poxa vida, olha lá, não está valendo a pena. Você está se esforçando tanto e não vale a pena, ninguém te ajuda. Para que você está fazendo isso então? Por que você está seguindo o Evangelho de Cristo se você passa por tanta dificuldade? Não tem nem comida na sua casa, né? Puxa, você faz, você doa, e a pessoa não retribui, a pessoa não sabe nem dizer obrigado. Por que você faz? Bom, as pessoas tentam te tirar do caminho. E às vezes a gente ouve, é o diabinho, né? Tem o diabinho e o anjinho. Às vezes chegam esses comentários como o diabinho, a gente precisa ser muito vigilante. Porque é muito fácil a gente pegar e ouvir isso e falar, é mesmo, né? Porque ele tem razão. Olha, parece que a minha vida era bem mais calma antes de eu começar. Olha, antes de eu ser espírita,
Não tinha quase problema nenhum. Agora parece que eu virei espírita e é um problema atrás do outro, né? Será que isso é verdade mesmo? Né? Pode ser, porque é o momento da vida, pode acontecer, né? Não só coincidências, mas também, às vezes, chegou o momento, né? Deus entende que a gente está um pouquinho mais robusto, um pouquinho mais forte, tendo em vista os conhecimentos espíritas, e Deus, sim, Deus é amoroso. Às vezes nós temos muitos débitos para saldar, muitos, de muitas existências, e Deus vai cobrando isso tão de pouquinho, em prestações. Ele é bondoso, ele não cobra tudo uma vez, se cobrar de uma vez só a gente não aguentava, a gente não suportava. E às vezes isso vai, olha, vai deixando, vai empurrando a nossa dívida, ó, vai dando moratória, moratória, moratória. A hora que a gente está preparado, seja porque agora, nossa, agora eu conheci a doutrina espírita, agora parece que eu estou mais robusto, pode ser que venha realmente, seja o momento de vir essa aprovação, porque a gente está mais forte, a gente já tem uma couraça, né? Um pouquinho mais forte, uma musculatura espiritual, tá um pouquinho mais robusta. E ele acha que agora sim a gente tem condições de enfrentar aquela aprovação. Então pode ser que de fato, depois que você se tornou espírita, realmente algumas dificuldades tenham aparecido mais, mas eu acho até que na grande maioria das vezes aqueles problemas já existiam. A gente é que não olhava para eles. E a partir do momento que a gente começa, né, eu estou falando de espiritismo porque nós somos, né, na grande maioria, quem ouve nossas lições são espíritas, mas qualquer fé que seja. Então, no momento em que a gente se dedica a uma fé religiosa, a uma crença, a gente é, pode acontecer, né, de que a gente vai começar a nos olhar com um olhar mais crítico, né? A gente vai enxergar melhor onde a gente está errando. Nós agora temos mais material para saber o que é certo, o que é errado e verificar que algumas condutas que a gente tinha não eram corretas, que alguns hábitos não eram bons. E isso tudo muda a nossa vida, muda, muda a nossa rotina, muda os nossos hábitos, às vezes até os nossos círculos de amizade. E isso tudo é, tem reflexos, tem reflexo na nossa vida, né? Alguém pode não gostar da nova pessoa que a gente está se tornando, embora a gente esteja melhorando. Aqueles que não estão interessados em crescer juntos, em andar também, eles querem te reter no lugar onde você estava, não é? Para que você continue com eles. Não, que isso, vamos com... Não, que bobeira. Nossa, você está se virando carola agora. Não, que isso. É possível, né? E tenta nos e isso tudo às vezes gera problemática até dentro da família. Dentro da família, as pessoas não aceitam às vezes a nossa mudança de comportamento, né? Isso gera choques, enfim, né? Isso tudo pode acontecer e de fato você começar a visualizar mais problemas onde antes você não tinha. É a tal da reforma, né? Reforma, quando a gente faz a reforma íntima, o que é reforma? Quando a gente reforma a casa fica toda empoeirada, com gente dentro, e martelo, e parede sendo quebrada. É, fica uma bagunça. A gente tem que cobrir tudo por causa da sujeira. Às vezes tem que sair ou abandonar um cômodo, ou aquele cômodo fica fechado, atravanca tudo, né? Gera aquela confusão. É a mesma coisa quando a gente está se reformando, né? No primeiro momento, é aquela bagunça, aquela confusão, tendo que realocar tudo, reorganizar as coisas, reorganizar a mente, o pensamento, o coração, as amizades, o modo como a gente é, se relaciona, tudo, é muita coisa para a gente colocar no lugar, né? A reforma causa tudo isso. Então, às vezes, realmente causa certos transtornos, mas não quer dizer que a gente precise abandonar e voltar para o velho eu, né? Porque quando tudo isso tiver resolvido, depois que a reforma acaba, gente, a casa fica muito mais bonita, não fica? Muito mais confortável. A gente vai ter momentos muito mais gostosos, mais felizes dentro daquela casa reformada. É isso que acontece com a gente também. Pode ter aquele momento, né, da bagunça, o momento do caos,
mas isso tudo é para construir um futuro mais promissor, para nos fortalecer o nosso espírito e nos tornar, não é, seres que possam vivenciar momentos mais felizes, porque estão trilhando um caminho melhor, cometendo menos erros, e com isso amealhando menos débitos, resolvendo mais as suas problemáticas, suas pendências, né? Então, a gente também tem que ter até piedade dessas pessoas que chegam com esse tipo de comentário para nós, né? Agora nos colocando nessa posição de que nós somos as pessoas que estão ouvindo esse tipo de comentário. Ter compaixão, porque essas pessoas, as pessoas que falam isso, e às vezes não é por mal, é porque é o modo como elas realmente veem as coisas, que elas enxergam as coisas, isso dá mostras de que são pessoas ainda ignorantes a respeito, né, das leis da vida, da, da vida eterna, que desconhecem coisas que a doutrina consoladora nos deu, não é? Alguns ainda não têm compreensão sobre muitos assuntos, não é? Que são consoladores. Então, elas têm ainda uma ideia muito errônea a respeito do processo evolutivo, não compreendem como é que funciona o processo evolutivo. Muitas pessoas são, inclusive, materialistas, não creem nem na existência de uma imortalidade da alma. Que tristeza, não é? É muito triste a pessoa que tem uma crença tão limitante. Como é que a gente pode entender o mundo com tanta disparidade, com tantas coisas que parecem injustas, sem o conhecimento da imortalidade da alma, sem esse entendimento de que é, isso aqui é só uma fase que o espírito passa, é só uma vivência, é um capítulo só, é um capítulo, e que existe causa para tudo que a gente vive aqui, né? Que nós todos viveremos momentos mais felizes, que todos fomos criados da mesma maneira, que não existem privilegiados, né? Porque se a gente tem uma noção de que é só isso, a gente olha para o mundo e não entende nada, tá tudo de cabeça para baixo. Como que Deus é esse? Aí fica até difícil de crer num Deus, porque se a gente crê que é só isso aqui, como é que pode? Está tudo desse jeito. Tem uns ricos, uns pobres, né? Uns com famílias estruturadas, outros em famílias desestruturadas, uns que nascem já sem saúde, que vivem pouquinho já morrem. Então é muito triste. A gente tem que ter compaixão das pessoas que não têm esse entendimento, que não compreendem como é que funciona o processo evolutivo. E nós temos que fortalecer a nossa fé, mesmo nesses momentos em que nós somos testados, né? Que somos convidados a desistir, a gente tem, já que temos uma fé, que já temos conhecimento da doutrina espírita, que temos um pouquinho mais de entendimento, nós temos que ser firmes, né? Nos apropriarmos mesmo desse entendimento, dessa compreensão que nós já temos, né? Como diz aqui, em algum momento, deixa eu ver, do texto, cadê, ó? Cadê? Aqui. É necessário te reveles à altura do conhecimento superior com que a bondade divina te favorece. Então, a gente tem que se mostrar à altura do conhecimento que a gente já tem. Se a gente já já teve conhecimento, e nós todos aqui temos, porque aquele que já frequentou o centro espírita por um mês já não pode falar mais que não sabe, que não conhece, né? Nós que estamos aqui estudando todos os domingos, né? Que já estudamos, já fizemos todo o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Aquele que lê o livro dos Espíritos não dá mais para dizer que não tem esse conhecimento. Então, ó, é necessário te reveles à altura do conhecimento superior com que a bondade divina te favoreceu, demonstrando que os princípios sublimes da tua fé não se movimentam na direção do conforto imediatista da carne, mas sim no rumo do burilamento espiritual pelos tempos afora. Nós que já sabemos que isso aqui é só um capítulozinho, que o espírito é imortal, a gente não pode buscar só vencer aqui.
nessa passagem. Querer conforto, comodismo, viver no bem bom, ter recursos materiais, ter beleza física, ter sucesso, né? Sucesso naquilo que a gente decide fazer, na nossa profissão, no nosso trabalho. A gente não pode querer só isso, não é? Não é, a gente sabe que a gente está aqui para burilar nosso espírito, que a gente encarna para o melhoramento. Como é que a gente melhora só ficando ali, ó, em berço esplêndido, só recebendo, calmo, na paz, na tranquilidade, sem passar por nenhuma adversidade? Como é que se melhora assim? Não se melhora, a gente já sabe, a gente já tem conhecimento disso, que a gente está na carne para fazer as provas mesmo. O espírito ficou aprendendo lá na erraticidade, escolheu suas provas e a gente veio para cá assim, como sendo o teste final para passar de ano para não passar de ano. Olha, eu tenho que passar nessa matéria. Eu reprovei nessa e nessa. Então, eu vou passar por esses testes, esse. E eu preciso vencer. Então, eu vou para lá, olha, para me exercitar, para praticar, vou aprender, vou estudar para a hora que a prova chegar, eu passar por ela. Nosso objetivo é esse, é vencer os testes. Então, à primeira vista, a gente acha, né, que ter uma vida calma, tranquila, pacata, com zero problemas, é o melhor para a gente. É isso que a gente espera. E quem já tem uma fé, que segue, que é cristão, vai ser agraciado com essa tranquilidade, com essa paz e tranquilidade. E não é verdade. Isso não é verdade. Nós estamos aqui para melhorar nosso espírito, para ganhar musculatura espiritual, para sairmos daqui mais fortes. E para tudo isso, nós vamos passar por provas, por dificuldades, e temos que vencê-las, né? Passar e vencê-las. Então, é uma concepção totalmente diferente, né? É uma concepção de que a vida bem vivida é aquela vida que teve muitos desafios e que nós passamos por eles e vencemos os desafios. Então, não é a vida pacata que é a melhor. A vida pacata não oferece muito conteúdo instrutivo, né? Às vezes a gente passou pela vida, só passou, e não conseguiu subir nenhum degrauzinho. É isso que a gente quer? Não, a gente está aqui porque a gente quer subir, a gente quer crescer, a gente quer mudar de patamar evolutivo, a gente quer merecer coisas melhores, futuro mais brilhante. Então, a gente quer uma vida cheia de desafios, e a gente quer vencer os desafios, né? É do mesmo jeito aquele que pratica o esporte. Ele quer ficar em casa, só pratica o esporte, quer ficar em casa. Não, ele quer participar das competições, ele quer ganhar, ele quer vencer, ele quer participar, ele quer ser testado. E nós estamos aqui para isso, é o teste. É isso, para isso que serve a encarnação. Então é totalmente errônea essa ideia das pessoas que vêm nos fazer esses questionamentos de que a partir do momento que nós é, nos tornamos pessoas religiosas ou pessoas dedicadas a nos melhorarmos, né, que as pessoas percebem que a nossa fé nos faz ter esses hábitos melhores, que a gente busca ser bons, que a gente tenta fazer o bem, temos atividades voltadas para o nosso crescimento, essas pessoas entendem que a partir daquele momento nós estamos imunes ao sofrimento, aos desafios, que nós seremos presenteados, né, por Deus, ou pela divindade, ou pelos mentores espirituais, só com coisas boas, só com momentos aprazíveis, e que a partir de então nós seremos. Não é verdade. Nós temos inúmeras provas disso, né? De que nós não nos tornamos imunes aos desafios, às provações, mesmo às expiações, aos sofrimentos, às dores. Não. Todo mundo que está aqui na carne vai passar por isso. Ninguém está imune. Nem um espírito como Jesus deixou de passar por isso, né? Um espírito que já não precisava mais. Um espírito puro, né? Um espírito crístico,
Nem ele deixou de passar por esses momentos, exatamente para nos mostrar que é possível e nos ensinar como passar por eles. Essa é a lição do Cristo. Nós já vamos falar mais disso, né? Mas o propósito evolutivo é ter, então, uma vida desafiadora. Esse é o propósito evolutivo. E não viver encostadinho num barranco, esperando, né, que tudo passe, e no conforto, no quentinho do lar, embora a gente goste, claro, todo mundo. Mas então, né, por que a fé? Para que seguir se ela não vai te trazer benefício? Não vai trazer benefício material. Isso é justa a pergunta daquele que é materialista, que acha que a vida começa aqui no berço e acaba no túmulo. Mas nós estamos recebendo benefícios espirituais. Nós estamos angariando musculatura, fortaleza, virtudes que nós vamos levar, que vai fazer parte indelével do nosso ser, que nós iremos partir daqui seres melhores, seres mais evoluídos, com mais compreensão, né? E quando a gente passa por uma dificuldade, vence, a gente aprende. É inexorável o aprendizado. A gente aprende. Vai aparecer de novo, a gente já sabe como passar. Eu já aprendi, né? Então, é uma visão diferente. A gente tem que começar a ver as coisas com a visão de quem acredita, não é, na imortalidade, de que isso aqui é só uma passagem, e é a passagem do teste final. É aquele momento mais desafiador mesmo, que a gente veio aqui para passar rapidinho, vencer quanto mais. E a gente pediu tanta prova quando a gente estava lá em cima. A gente não lembra, mas a gente pediu, pediu, pediu. Tiveram até que cortar, porque a gente achava, quando a gente estava lá, a gente se achava super-homem. A gente achava, não, eu quero passar logo. Quando a gente está lá, sem a carne, que a gente tem uma visão muito mais ampla de tudo que a gente já fez, de quantos erros a gente cometeu, e a gente se envergonha, e a gente quer pagar tudo aquilo logo, a gente quer se tornar pessoas melhores, seres melhores, a gente vai pedindo expiação, vai pedindo coisa, achando que não, eu vou vencer, eu vou aguentar, eu vou sair, vou pagar tudo de uma vez, eu quero ficar livre de tudo. Que os amigos espirituais têm que ir até cortando, falam, não, ele, coitado, ele acha que vai ser fácil, mas não vai, não é fácil. E vai diminuindo as provas que a gente pediu. Mesmo assim, são muitas ainda, né? São muitas, sobram. Então, a fé, ela não é que ela não seja, não serve para nada. Não serve para nada, você vai ter dificuldade do mesmo jeito, para que que serve então? Né? Porque a fé, na verdade, ela serve para nos dar combustível para suportar, passar por todas essas adversidades que vamos passar, todos crentes ou descrentes, né? Nós vamos passar, isso não há como fugir. Então, nós vamos passar pelas dificuldades, pelas expressões, pelas provas, mas aquele que tem fé, aquele que tem essa crença, que, que conhece essas verdades, vai passar um pouquinho melhor, vai passar com um pouquinho mais de facilidade, não vai deixar de passar, mas vai passar com compreensão, então não tem tanta revolta, porque compreende o motivo, a razão pelo qual está passando por aquilo, né? Às vezes não exatamente, eu não estou dizendo assim, olha, foi aquilo que eu fiz que vai fazer. Não, a gente não sabe, às vezes não tem essa lembrança de exatamente o que foi que nos motivou, mas a gente já sabe que teve alguma motivação, que nós vivemos outras existências, que nós já fizemos coisas, já causamos mal, infelizmente, em outras existências, e que, portanto, tem razão para a gente estar passando por momentos de dificuldade agora. Que não são para nos punir, mas que são para que a gente aprenda com eles, para que a gente se torne melhor, vivenciando essas dificuldades, que a gente nunca mais queira causar o mal para outras pessoas, né? Ao contrário, a gente se crie, né? Essa empatia por ter vivido também aqueles momentos, aquelas situações de dificuldade. Então, a fé, ela traz o entendimento, ela nos dá esperança, né? Num futuro melhor, no porvir, né? A fé é, nos faz dar aquele combustível. O combustível está acabando, quando está acabando o combustível do carro, você fala, vou parar, não aguento mais.
Não, aí você vai até a casa espírita, você pega uma leitura boa, edificante dessa, escuta uma palestra, e aquilo, ó, te dá energia de novo. Fala, poxa, agora parece que eu tenho energia para passar mais uma semana. E aí, quando você está ficando de novo, ó, né, um pouquinho mais down, um pouquinho mais chateadinho, de novo, vai de novo para a casa espírita, toma um passe, encontra com os amigos, tem umas conversas edificantes, com pessoas da mesma fé, e a gente volta de novo recarregado. E assim vamos indo, uns ajudando aos outros, né? A doutrina, essa doutrina maravilhosa, com toda essa literatura que nos foi deixada, a gente vai tendo mais forças para seguir, para suportar, para aguentar, para passar. Vai deixar de passar? Não vai. Mas vai passar talvez melhor, com mais aprendizado, com mais compreensão. É isso, né? É isso. Nós temos inúmeros exemplos disso, de espíritos tão elevados que a gente fala, não, ele não precisava passar por nada disso. E vieram para nos mostrar que ninguém vai receber, vai ser privilegiado, vai passar por aqui sem passar pelas adversidades. Ninguém, né? Jesus já disse: quem quiser vir depois de mim, pegue sua cruz e me siga. Então vamos passar, vamos ter que carregar a cruz também. Todos nós vamos ter que carregar a cruz. Não adianta querer diminuir o tamanho da cruz, não adianta querer abandonar a cruz. Todos nós vamos ter que carregar e a cruz é do tamanho certinho para a gente. Cada um tem a cruz do tamanho que consegue carregar. Deus é muito sábio, ele sabe o tamanho da cruz que a gente aguenta. Às vezes a gente pediu uma cruz gigantesca, ele falou: não, você não vai aguentar, seu corpo não aguenta. Vou te dar a cruz deste tamanho. E a gente chega aqui, a gente reclama ainda, que a cruz está grande demais. Ele já diminuiu, a gente tinha pedido maior, ele já diminuiu. Tem até aquela historinha, né, que fala que o homem vai carregando a sua cruz e o caminho é longo, caminho é longo, caminho é longo, vai pesando, pesando. E fala, não tô aguentando, não tô mais aguentando essa cruz. Aí ele vai e encontra o serrote, vai lá e corta um pedacinho da cruz. Anda mais um pouco, não aguenta, vai lá, corta outro pedacinho da cruz. E vai, até o momento que ele chega num pedaço do caminho e tem o quê? Um baita precipício para ele passar de um lado para o outro. Como é que eu vou passar agora? Não tem como atravessar. Aí ele percebe que a cruz poderia ser usada como ponte, mas ele cortou. Ele cortou, deixou os pedaços lá para trás. Agora a cruz não tem mais tamanho para servir de ponte. Né? A gente precisa manter, aguentar carregar a cruz do tamanho que ela veio, porque Deus sabe que aquele é o tamanho certinho para você. É o tamanho que nós vamos precisar, né, para carregar. E o que mais aqui que eu trouxe para fazer de questionamento a respeito disso? Deixa eu ver. Bom, dos exemplos, né, era disso que eu estava falando e me perdi. Chico Xavier. Vamos falar do Chico. Para mim, assim, da atualidade, né, daqueles que a gente pode usar de exemplo, é o espírito, para mim, mais evoluído que eu posso pensar aqui da nossa era, né, da era que a gente está vivendo. Isso que homem, né? Que ser. Tinha todo tipo de mediunidade, desde pequenininho. Curou inúmeras pessoas, psicografou mais de 400 livros, consolou milhares de mães, atividade assistencial gigantesca, milhares de famílias beneficiadas com cesta básica, com receita, receituário, enfim, com palavra amiga, de todas as maneiras. Foi a vida dedicada ao bem, uma vida dedicada ao próximo. Este homem, esse ser iluminado, que com tantas realizações, passou por provação desde a infância.
desde a infância perdeu a mãe pequenininho, foi separado de todos os irmãos, foi parar na casa de uma madrinha que o se viciava, que o maltratava, que o castigava, foi visto como endemoniado, como louco, desde pequeno por conta da mediunidade, quase que é internado, foi colocado para trabalhar já pequenininho em fábrica, porque ou era trabalho ou era internação. E foi colocado lá pequenininho já para trabalhar em fábrica. Então ele era trabalho, escola, dormia pouquíssimo, já tinha que acordar cedo para ir para a escola, voltava tarde da fábrica, dormia um pouquinho depois do almoço. Essa foi a vida de Chico Xavier e mudou nada. Depois continuou trabalhando, foi vítima de descrença, de acusações, de charlatanismo, de até criminais, até processo criminal ele sofreu. Passou vergonha lá, nem isso Emmanuel o avisou. Quando vieram aqueles jornalistas fazer entrevista com ele e zombaram até colocando fotos dele, até psicografando dentro de uma banheira, num cruzeiro. Nem isso Emmanuel fez com que ele não auxiliou a não passar por essa humilhação, né? Segundo ele, uma humilhação. Nada, ele não foi culpado de nada. Inúmeros problemas de saúde na vista, né? Quase cego de uma vista. Eu tinha dores atrozes na vista, angina, enfim, passou por tudo. Não teve benefício nenhum. Não foi feita cirurgia espiritual e curado, pronto, você está bem. Nada. Ele curou, ele curou. Ele efetuou a cura de muitas pessoas, mas ele não recebeu a facilidade, não. Ele foi aquele que está aqui. Ensinarás com o teu exemplo que o evangelho não é oficina de vantagens na experiência material, mas sim tempo de trabalho redentor, para que venhamos a consertar nós mesmos diante da vida eterna. Então a gente tem que saber que a gente não está aqui para ter comodismo material, para querer né, a facilidade que na carne, nessa experiência. Facilidade não ajuda ninguém, não melhora o espírito de ninguém. Então, a gente não é essa o nosso interesse, não é esse o nosso interesse. Passar a perna nos outros para receber, para ter é, benefícios financeiros, nada disso. A gente não quer facilidade aqui para essa vida, para essa existência. Quem está fazendo isso, quem está cometendo equívocos para ter facilidades nessa existência, está só se endividando mais, está colhendo, está plantando, semeando uma colheita de dor mais para frente. E a gente não quer isso. A gente quer, talvez, sofrer um pouco agora, para já quitar nossos débitos e para que a gente possa e continuar só semeando, né? A gente quita o que a gente já, aquela plantação ruim que a gente fez, passa a plantar coisas boas agora, para que a gente quite, né? Não tenha mais que colher aquilo que a gente fez de mal e não tenha coisas novas, plantações novas ruins para ter outras colheitas ruins para frente. Não, a gente quer ter um futuro melhor, uma vida melhor, né? A gente sabe que a felicidade não é deste mundo. Se a nossa crença é essa, vamos honrar a nossa crença, vamos colocar em prática isso. Felicidade não é desse mundo. A gente está aqui não é para vencer no mundo, é para a gente vencer o mundo. Foi isso que Jesus fez. Né? Vamos ver se eu anotei mais alguma coisa aqui de importante para a gente falar. Bom, a gente tem, então, o exemplo de Chico Xavier, temos inúmeros outros exemplos. Eu citei ele, mas temos Jerônimo Mendonça, né, que passou por problemas de saúde. Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, ele pregou milhares de vezes deitado. Ele foi perdendo todos os seus movimentos. Ele foi forte, um homem bonito, e perdeu seus movimentos. Foi parar numa cadeira de roda. Depois, né, ele ia pregar deitado numa maca. Tinha problema cardíaco também. Tivemos aí pouquíssimo tempo entre nós, Divaldo Pereira Franco, também lutou com câncer, problemas no coração, angina. Ninguém teve facilidade. Todo mundo teve que trabalhar muito pelo seu crescimento.
Anjos não são forjados, né, de cristalzinho fácil de quebrar, não. Anjos são forjados no aço, né? A gente precisa trabalhar muito. E a gente tem que ter essa noção, né? Deixar de ser imediatista, de achar que a gente só vai receber coisas boas. A gente tem um entendimento que a gente sabe que a gente precisa, para que servem as dificuldades e o motivo das dificuldades. A gente tem que ter bom ânimo na hora que elas vierem, sabendo que elas, do mesmo jeito que elas vieram, elas vão passar, né? E que nós vamos levar muito mais aprendizado do que depois que ela passar, do que se nós tivéssemos passado por aqui só de festa, pão e água fresca, né? E a gente precisa, né, talvez ressignificar as nossas dificuldades, porque na vida vai ter muito mais dificuldade, é natural. A felicidade não é desse mundo. Nós vamos ter mais dificuldades. Para muitos não, são poucos sims. Para muita luta, pouca glória. Pode ver, na vida é sempre assim, em tudo. Quantas vezes, quantos empregos a gente tem, e vai, e não dá certo, e é aquele, até a gente se encontrar um que realmente dá certo, em que a gente quando encontra, né? Vamos deixar esse parênteses. Que a gente encontra um que dá certo, em que a gente é valorizado, em que a gente é feliz, que a gente tem bons relacionamentos. Na vida, no relacionamento amoroso, quantos quantas tentativas de relacionamento a gente tem antes de realmente conhecer aquele que vai ser nosso companheiro, mesmo companheiro de vida, que vai, com quem a gente vai formar família. Se não, são vários não, até tem um sim, um que dá certo. Quantos empreendimentos, né, em todas as áreas da vida a gente tenta e falha, ou falha até não dar certo. É assim em tudo para todos. Então, quantos. Eu vi um outro palestrante falando, dando esse exemplo, que foi muito legal. Quantas horas de treino um músico, quantas horas por dia ele treina lá para depois ele ter de honra mesmo um, um espetáculo de 30 minutos. Em 30 minutos que ele vai tocar aquela canção que ele ficou estudando por horas a fio, dias e dias. Né? Um jogador de futebol, ele treina todos os dias, quantas horas por dia, todas as maneiras. É alimentação regrada, não pode sair à noite, não pode beber, restrições de todas as naturezas, não vai fazer o que ele quer, ele vai para o treino, para depois ele ter lá um momento de vitória, um jogo de 90 minutos. É assim em todas as áreas, em todas as áreas. Nós vamos ter mais dificuldade do que a facilidade, né? Mais luta do que vitória. A gente tem que aprender a ver a vida como Thomas Edison, né? Thomas Edison, ele falhou inúmeras vezes até ele conseguir criar a lâmpada. Chegaram a falar que foram 10.000 tentativas até chegar a conseguir criar a lâmpada. Mas Thomas Edison, quando era dito, poxa, você falhou 10.000 vezes, ele dizia assim: eu não falhei, eu apenas descobri 10.000 maneiras que não funcionavam. Ele via o copo meio cheio, não o copo meio vazio. Cada tentativa frustrada não era vista como um fracasso, mas como um aprendizado que o aproximar do resultado. Eu já sei como não fazer, eu já sei que assim não é. Então, é uma coisa a menos, eu já tirei. Né? Então, ele estava se aproximando, porque ele já sabia de 10.000 maneiras, não dava certo. Quantas mais ele precisaria testar? Então, a gente não pode deixar que essas críticas nos desmotivem, nos paralisem, nos tirem do caminho reto. Né? Esse tipo de crítica, esse tipo de comentário, as provocações, não podem nos desmotivar. Nossa crença tem que ser maior. Nós temos que crer em nós. Né? Temos que ter firme a nossa fé, a nossa crença inabalável. Né?
Não podemos permitir que esse tipo de coisa nos impeça de traçar o caminho que a gente planejou para a nossa encarnação, de vencer no nosso plano reencarnatório. Não podemos deixar que eles nos desestimulem e que a gente, com isso, perca as oportunidades de ter uma encarnação riquíssima, vitoriosa, não é? A gente tem que crer mais em nós mesmos. Quando a gente está junto ainda, que a gente tem a fé, né, nos sustentando, a gente tem que estar ainda mais forte de crer em nós. A gente não pode ser massa de manobra aí seguindo a manada. Não, a gente tem que saber que ainda que todos estejam pensando de uma maneira, todos estejam fazendo errado, não, minha fé me diz o contrário, eu vou fazer o que eu acho que é certo. É isso. Mais importante que a forma que os outros nos veem é a forma que a gente mesmo nos vê. O problema é que às vezes eles falam algumas coisas, a gente acredita neles, a gente crê mais neles, né? E, então a gente precisa se fortalecer na fé para que eles não nos desviem. E a gente tem que ser mais forte, a nossa crença em nós mesmos e naquilo que a gente segue tem que ser maior, muito maior, mais forte do que qualquer comentário desses, né? Para que nada disso nos desvie. É isso. E é isso que Jesus veio nos mostrar. Por isso que Jesus passou por tudo isso. Por isso que Jesus estava lá na cruz e não deu trela quando disseram salva-te a ti mesmo, desce da cruz. Ele não pensou, opa, estou sendo testado, deixa eu provar aqui então que eu sou. Não, ele tinha muito certo dentro dele. A convicção dele era inabalável. A fé no Criador, no que aquela era a vontade de Deus, era muito forte nele. Ele confiava, ele sabia qual era a missão dele. Nada o iria demover, tirar do caminho certo. E aí eu trouxe aqui, para finalizar nosso comentário, a história de Jesus. Está nesse livro, vocês precisam ler, é um livro maravilhoso, Boa Nova. Livro elogiadíssimo por Chico Xavier. E que mostra tudo isso, né? Vamos ver se dá tempo de eu ler tudo que eu preparei, porque é lindo, é maravilhoso. São trechos, tá? De vários capítulos eu peguei alguns trechos que vão mostrar, né? Que, o que Jesus passou e para que a gente aprenda com o próprio exemplo do Mestre, que é o melhor exemplo, né? Ele é o nosso guia e modelo. E olha, então aqui, primeiro trecho que eu peguei, do capítulo que fala a lição da vigilância. Jesus estava então conversando com os discípulos, né, preparando já os companheiros para os momentos dolorosos que ele ia passar. Então, já estava próximo, né, do momento do Calvário, e ele foi preparar os discípulos. E ele disse assim a eles: olha como ele já tinha, né, conhecimento de tudo que ele ia passar, de que era necessário, de que era a vontade dele, e como ele se submeteu a tudo isso. Olha a grandeza. Amados, importa que eu vos esclareça o coração, a fim de que as horas tormentosas que se aproximam não cheguem a vos confundir o entendimento. Por intermédio da palavra de Simão, tiveste a claridade reveladora de que ele, esse foi um trecho anterior, de que ele era o Filho de Deus vivo. Cumprindo as profecias da Escritura, sou aquele pastor que vem a Israel com o propósito de reunir as ovelhas tresmalhadas do imenso rebanho. Não tardará muito o escândalo, é indispensável, pois, que eu sofra, e não tardará muito o escândalo que me há de envolver em suas malhas sombrias. Faz-se mister o cumprimento da palavra dos grandes instrutores da revelação dos céus, que me precederam no caminho. Está escrito que eu padeça, e não fugirei do testemunho. Ele já sabia, então, que ele precisava padecer, e ele não ia fugir do testemunho. Vim ao mundo para o bom trabalho, e não posso ter outra vontade, senão a que corresponda aos sábios desígnios daquele que me enviou.
Os apóstolos entreolharam-se surpresos e o Messias continuou: Não espereis por triunfos que não os teremos sobre a terra de agora. Nosso reino ainda não é, nem pode ser deste mundo. Por essa razão, em breves dias, não obstante as minhas aparentes vitórias, entrarei em Jerusalém para sofrer as mais penosas humilhações. Os príncipes dos sacerdotes me coroarão a fronte com suprema ironia. Serei arrastado pela turba como um simples ladrão. Cuspirão nas minhas faces, dar-me-ão fel e vinagre, quando manifestar sede, para que se cumpram as escrituras. Experimentarei as angústias mais dolorosas, mas sentirei, em todas as circunstâncias, o amparo daquele que me enviou. Nos derradeiros e mais difíceis testemunhos terei meu espírito voltado para o seu amor e conquistarei com o sofrimento a vitória sagrada, porque ensinarei aos menos fortes a passagem pela porta estreita da redenção, revelando a cada criatura que sofre o que é preciso fazer a fim de atravessar as sendas do mundo, demandando as claridades eternas do plano espiritual. Olha como ele estava preparado, sabia de tudo que ia passar, do escárnio, das dores, da injustiça, do sofrimento. E ele disse que ele ia passar. Era por isso que ele estava aqui. Era para isso, para ele ensinar aos menos fortes a passar pela porta estreita. E deixou claro que não esperem triunfos, porque não os teremos aqui. Não os teremos, não é local de ter. E aí, Simão Pedro, ouvindo tudo isso, mudou de atitude mental. Olha como é fácil, não é só essas pessoas que vão vir com essas perguntas para a gente. Até Simão Pedro, que era apóstolo, que convivia com Cristo, também teve esses pensamentos equivocados. Olha só, Simão, depois de ouvir tudo isso, ele disse: Mestre, convém não exagerardes as vossas palavras, não podemos acreditar que tereis de sofrer semelhantes martírios. Onde estaria Deus então com a justiça dos céus? Os fatos que nos deixais entrever viriam demonstrar que o Pai não é tão justo. É a ideia dos outros que vem aqui dizer: como assim? Você se dedica, está lá no centro espírita, participa de tantas atividades em prol dos demais, assistenciais, que você faz o bem, que você é médium, que você se dedica, vai lá toda, e Deus vai te deixar passar pela doença? Como assim? É a mesma pergunta que mesmo entendimento de Pedro que, não, se você passa por tudo isso, mestre, pela cruz, pela dor, pela diferença, cadê que Deus é bom? Não, Deus não seria justo. Aí Jesus, naquele mesmo momento, foi firme. Pedro, retira essas palavras. Queres também tentar-me como os adversários do evangelho? Será que também tu não me entendes, compreendendo somente as coisas dos homens, longe das revelações de Deus? Aparte de mim, pois neste instante falas pelo espírito do mal. Olha como ele foi firme. Como é fácil ter um pensamento equivocado como Pedro, não é? E aí, enfim, né? Nós sabemos que depois disso, ele estava já preparando os discípulos. Depois disso, ele foi realmente preso, né? Foi traído, foi preso. No momento da prisão, ainda Pedro teve outro arroubo, corta lá a orelha de um dos soldados e Jesus se entrega como um cordeiro, ainda repara a orelha do soldado, né? Usando ali do seu poder de cura, ele refaz a orelha do soldado e vai. Ou seja, o poder ele tinha, ele consegue refazer uma orelha, ele não consegue deixar de ser preso. Mas não, ele vai, ele aceita a autoridade dos homens quando ele está sendo julgado. Quando ele está sendo julgado, Pilatos, né, chega a dizer para ele: Eu tenho poder para te soltar, para te. E tenta, né, ele numa conversa com ele: Eu tenho poder para te condenar ou para te soltar. E Jesus diz a ele: Olha, de fato, mas se tem poderes sobre mim, é porque do alto lhe foi concedido, portanto, faça sua vontade, pode me condene. Não, ele foi sempre um cordeiro.
Ele aceitou a tudo porque ele sabia que era o desígnio de Deus a respeito dele. E aí, já, né, depois de consumada a sua condenação e começa o momento do Calvário, o martírio, as dores, os apóstolos desaparecem, seus companheiros, seus discípulos, né? Quem que segue ao lado dele? Aqueles que ele curou, todos, ninguém mais está do lado dele. Muitos até preferiram Barrabás, né? Ali naquele momento, junto à turba. E ele, então, com exceção do filho de Zebedeu, que se conservou ao lado de Maria até o instante derradeiro, todos os que integravam o reduzido colégio do Senhor debandaram. Receosos da perseguição, alguns se ocultavam nos sítios próximos, enquanto outros, trocando as túnicas habituais, seguiam de longe o inesquecível cortejo, vacilando entre a dedicação e o temor. O Messias, no entanto, coroando a sua obra com o sacrifício máximo, tomou a cruz sem uma queixa, deixando-se imolar, sem qualquer reprovação aos que haviam abandonado na hora última, conhecendo que cada criatura tem o seu instante de testemunho no caminho de redenção da existência, observou as piedosas mulheres que o cercavam, banhadas em lágrimas. E vejam, ele passando pela dor maior do Calvário, carregando uma cruz. Ele próprio não se queixou do que ele estava passando, mas teve tempo de consolar quem estava à volta. E ainda disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Exemplificando a sua fidelidade a Deus, aceitou serenamente os desígnios do céu, sem que uma expressão menos branda contradissesse a sua tarefa purificadora. Olha que fé firme, não é? Olha que exemplo. E aí nós continuamos em outro capítulo, outros trechinhos interessantes aqui, olha. Agora já estava ali Tomé, né? Tomé continuou disfarçado com vestes diferentes, acompanhando passo a passo o corajoso Messias. Ele foi outro, ó, que como Pedro também teve as dúvidas, aquelas ideias, né, que muitos terão quando nos fizerem essas perguntas. Olha como não é difícil. Às vezes não é maldade. As pessoas não fazem por mal, é apenas ignorância. Os próprios apóstolos não conseguiram ter uma compreensão tão elevada. E então ele teve estranhas reflexões, né? Sua razão de homem no mundo não lhe proporcionava elementos para a compreensão da verdade toda. Onde estava aquele Deus amoroso e bom, sobre quem repousavam as suas esperanças? Seu amor possuiria apenas uma cruz para oferecer ao filho dileto? Olha a fé vacilante. Por que motivo não se rasgavam os horizontes para que as legiões dos anjos salvassem do crime da multidão inconsciente e furiosa o Mestre amado? Que providência era aquela que se não manifestava no momento oportuno? Durante 3 anos consecutivos haviam acreditado que Deus guardava todo o poder sobre o mundo. Não conseguia, pois, explicar como tolerava aquele espetáculo sangrento de ser o seu enviado, amorável e carinhoso, conduzido para o madeiro infamante, sob impropérios e pedradas. O prêmio do Cristo era então aquele monte de desolação reservado aos criminosos? Olha só qual foi a compreensão. O que passava pela cabeça de Tomé, né, no momento em que estava ali acompanhando Cristo. Tomé se sentia como que afogado. Desejou encontrar alguns dos companheiros para trocar impressões, entretanto não viu um só deles. Procurou observar se os beneficiados pelo Messias assistiam ao seu martírio humilhante na hora final, lembrando que ainda na véspera se mostravam tão reconhecidos e felizes com a sua santa presença. A ninguém encontrou. Aqueles leprosos que haviam recuperado o dom precioso da saúde, os cegos que conseguiram rever o quadro caricioso da vida, os aleijados que haviam cantado hosanas à cura de seus corpos defeituosos, estavam agora ausentes, fugiam ao testemunho. Reparou que em torno da cruz estrugiam gargalhadas e ironia. O mestre, contudo, guardava no semblante
uma serenidade inexcedível. Olha só. Aí, em determinado instante, percebeu que a voz débil do celerado é isso. Se elevava para o mestre em tom de profunda sinceridade. Não nos esqueçamos, né, porque eu pulei aqui, que existiam ao lado do mestre outros dois ladrões. Né? Ele estava crucificado entre dois ladrões. E então ele viu a voz débil de um deles, acelerado, se elevando para o mestre em tom de profunda sinceridade. Senhor, disse ele ofegante, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O discípulo reparou que Jesus lhe endereçava então um olhar caricioso, ao mesmo tempo que aos seus ouvidos chegavam os ecos de sua palavra suave e esclarecedora. Vês, Tomé, quando todos os homens da lei não me compreenderam, quando os meus próprios discípulos me abandonaram, eis que encontro a confiança leal no peito de um ladrão. Para acabar mesmo agora, ó, no último capítulo que fala de Maria, Maria então estava ali, né, seguindo também seu filho à cruz do suplício. Uma voz amiga lhe falava ao espírito, dizendo das determinações insondáveis e justas de Deus, que precisavam ser aceitas para a redenção divina das criaturas. Seu coração rebentava em tempestades de lágrimas irreprimíveis, contudo, no santuário da consciência, repetia a sua afirmação de sincera humildade: faça-se na escrava a vontade do Senhor. Maria já era um espírito mais evoluído, né? Não teve as dúvidas dos outros, dos demais. Ela também aceitava a vontade de Deus, aceitava os desafios, não é? Os momentos das provações. Mas enquanto estava lá, né, Jesus pregado numa cruz, passando por aquele momento de maior dificuldade que a gente pode pensar, ele ainda pensava em naqueles que ficavam. Em vez dele pensar nele, na dor dele, olha só, tamanho era o desprendimento. Quando ouviu Maria dizendo: Meu filho, meu amado filho, em aflição, Cristo pareceu meditar. E com um significativo momento dos olhos vigilantes, disse a Maria: Mãe, eis aí teu filho. E dirigindo-se de modo especial, com leve aceno, a João, disse: Filho, eis aí tua mãe. Ainda pensou na mãe, em quem iria ficar cuidando da mãe, não é? Após esses momentos. Tudo isso para mostrar, gente, que Jesus, né, jamais precisou pensar em salvar a si mesmo e descer da cruz. Não caiu nas provações, nas tentações enquanto esteve no deserto, não caiu nas tentações no momento em que os apóstolos pediram que ele se salvasse, que Deus deveria, disse a ele que Deus jamais deixaria o seu filho amado, que Deus seria injusto se deixasse passar eu, por essas provações. Não, ele tinha total certeza daquilo que ele vinha fazer, da razão de tudo, né? Via um plano maior, já as consequências dos seus atos que mudaram a história do mundo em antes de Cristo e depois de Cristo, em tudo que ele representou para a humanidade, em todo o exemplo, em tudo que ele legou passando por isso, né? E é isso que, num plano muito menor, nós temos que ter para nós, né? Uma fé fincada, não na areia, né? Não podemos construir a nossa casa na areia, sobre a areia, mas sobre a rocha. Nossa fé tem que estar calcada na rocha. Vão chegar momentos de dor, nós vamos sofrer sim, mas o entendimento, a nossa fé tem que ser maior, e saber que para tudo existe propósito, para tudo existe motivo, né? E que tudo vai passar, tudo será esclarecido, que nós ainda encontraremos a felicidade, que a felicidade não é deste mundo. Que se nós bem vivemos as dores, as dificuldades, com resignação, com coragem, né, maior será a recompensa na verdadeira pátria, que é
onde está destinada a felicidade para nós. Não é aqui, neste mundo de provas, de expiações, no mundo da matéria, na materialidade. Nós então precisamos ter isso forte, porque nos momentos das provações, das que as dificuldades surgirem, que as tentações vierem, nós temos que ser maior que tudo isso, que essas indagações, a descrença dos demais, a visão dos demais sobre nós mesmos, não sejam capazes de nos tirar da rota, do caminho certo, né? Daquilo que nós planejamos para nós. Não nos desvie do caminho do bem, não nos façam perder a nossa fé, que a gente não vacile nunca. Esse é a lição de Jesus. Por isso ele passou por tudo isso que passou, para que a gente aprenda que dá para passar pela porta estreita, sim, né? Que dá para passar pelas dificuldades, pelas provações, sim. Vai ser difícil, vai ser momentos tormentuosos, mas dá para passar com bom ânimo, se nós mantivermos firme a nossa fé. E que Jesus nos abençoe, nos auxilie nesses momentos, né, dos momentos mais difíceis, e em manter firme o nosso propósito. Que assim seja, meus amigos. Tenham todos um bom finalzinho de domingo e uma boa semana.